Então, pessoal, vocês conhecem essas agências verificadoras de fatos, não é? As fact-checkings. Então, você conhece essas agências, como elas funcionam e como, na verdade, a especialidade delas é manipular a realidade, muitas vezes distorcendo os fatos, utilizando-se mesmo até de mentiras descaradas para fazer valer a sua ideologia, a sua narrativa. E a agência Lupa é uma das mais conhecidas nesse sentido, tanto como uma agência verificadora de fatos, quanto uma manipuladora de informações para o sentido aí da ideologia esquerdista, socialista, progressista, que o pessoal dessa agência aí de verificação de fatos defende, né? A ideologia que eles seguem. Então eu trouxe aqui uma postagem deles no Instagram, em que eles mostram uma questão aqui a respeito do imposto de renda, uma explicação deles nesse sentido aqui, supostamente para esclarecer aqui, né, o explicador, de acordo com o texto deles aqui, de acordo com a legenda da postagem deles no Instagram, né? Então, é um explicador aqui, supostamente, dessa questão, com o título de Entenda por que quem ganha um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda, mas na verdade é uma passação de pano para o Lula nessa questão aqui que está dando muito o que falar, está sendo muito polêmica nesses dias. Então vou falar aqui um pouco dessa postagem da agência Lupa, mostrar os erros que foram cometidos aqui, os equívocos, os enganos e as mentiras ditas por esses verificadores de fato. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo e colaborar financeiramente aqui com este meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição do vídeo. Também estou aqui no Instagram, estou acessando pela minha página aqui. E vamos dar uma olhada então nessa notícia, nessa postagem da agência Lupa. Conforme eu disse, aqui o título faz referência à questão do pagamento de imposto de renda por quem recebe um salário mínimo e meio. Então vamos para a primeira parte da postagem. E aí eles iniciam aqui dizendo que, como houve aumento do salário mínimo para R$ 1.302, quem ganha até um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.953, saiu da faixa de isenção do imposto de renda. Primeiro erro que eles cometeram aqui, isso aqui está errado, é uma informação equivocada. Quem recebe R$ 1.953 por mês não paga imposto de renda. Por quê? Estamos falando aqui de trabalhadores de carteira assinada, empresários que têm prolabore, todos esses que têm retenção na fonte do pagamento, que é o ponto em questão aqui do imposto de renda, né? Por quê? Porque esse valor aqui é o valor bruto da remuneração do indivíduo, remuneração mensal dele, e não o valor líquido já do INSS, que é a base de cálculo para o imposto de renda. O valor bruto não é considerado nesse caso. Existe o desconto do INSS do salário da pessoa, para aí sim nós chegarmos à base de cálculo do imposto de renda. Então aqui quem recebe R$ 1.953 por mês tem um desconto de R$ 146 aproximadamente. Então o salário dessa pessoa fica aí na faixa de R$ 1.800, ou seja, abaixo da faixa de isenção do imposto de renda, que atualmente é R$ 1.904, arredondando aí. Atualmente, porque não foi alterado, continua assim desde 2015. Então, quem recebe um salário mínimo e meio por mês não paga imposto de renda. Atenção, estão propagando essa informação e é uma informação equivocada. Ah não, mas aqui eles estão falando do salário líquido já, do valor líquido já. Em primeiro lugar, não tem nada aqui falando disso. Segundo lugar, que quando você fala do valor do salário mínimo, você está falando do valor bruto, remuneração bruta do indivíduo. Quando se diz que nenhum trabalhador brasileiro pode receber menos de R$ 1.302 por mês, não está falando do valor líquido do INSS, está falando já do valor bruto. Então, é 1.302 menos o desconto do INSS para chegar-se ao valor do salário mínimo líquido para um trabalhador brasileiro aí de carteira assinada. Então, quando você fala um salário mínimo e meio, você está, por definição, falando de salário bruto, remuneração bruta. Nesse caso aqui, então, não há desconto do imposto de renda, não há pagamento desse imposto de renda, porque a pessoa, após a dedução do INSS, vai receber menos do que o teto ali da faixa de isenção. Então, não se aplicaria nesse caso. Na verdade, o valor para começar aí a pagar imposto de renda está acima de R$ 2.000, na faixa de 2.050, porém algo
próximo disso, a depender do valor aí do INSS. Lembrando que se a pessoa tiver dependentes, por exemplo, um filho aí menor de 21 anos, que mora junto com essa pessoa, ela pode ainda deduzir um valor específico dessa base de cálculo. Então, não dá para você falar assim, de forma categórica, quem que vai pagar ou não imposto de renda nessa faixa aí de transição, né? Claro que um valor mais alto aí, todo mundo já paga, mas nessa faixa de transição aí, é difícil você afirmar de forma precisa. Então, aqui eles estão equivocados nesse sentido. Mas vamos pressupor que eles estão falando aqui do valor líquido, R$ 1.953 aqui líquidos, né, para a gente seguir com o argumento. E eles dizem aqui que na prática essas pessoas terão descontados 7,5% no contra-cheque todo mês, o que também é um erro. Isso aqui está equivocado, porque isso dá a entender que você vai pegar 1.953, estou fazendo a conta aqui na hora, tá? Jogando 7,5% em cima disso aqui, a pessoa vai ter um desconto de R$ 146 a título de imposto de renda, o que é falso, porque cada faixa da tabela do imposto de renda possui uma parcela a deduzir. No caso da primeira faixa, se eu não me engano, é R$ 142,80. Então, a pessoa que recebe R$ 1.953 líquidos vai pagar imposto de renda, isso aqui considerando que isso aqui é a base de cálculo do imposto de renda, vai pagar imposto de renda mais uns R$ 3,50 por mês, não é um valor expressivo. Ela vai começar a pagar a partir aí desse valor, que não significa que vai ser muito. Então eles estão equivocados aqui também em afirmar que a pessoa vai ter 7,5% do salário dela descontado. Não é bem assim, isso aqui é uma desinformação. E aí eles dizem que esses trabalhadores terão que prestar contas à Receita Federal em 2023. Errado também, isso aqui está equivocado. Quem faz o pagamento do imposto de renda é a empresa, quem faz o repasse para a Receita Federal. A empresa desconta do funcionário e repassa isso para a Receita Federal. Agora, se a pessoa no decorrer do ano atingiu o valor aí de 20 e poucos mil reais, não vou lembrar agora de cabeça, de remuneração que obriga essa pessoa a declarar o imposto de renda, ela vai ter que declarar em 2024, só no ano que vem, depois que fecha o ano calendário. Então eles estão equivocados aqui também. Quem ler essa notícia aqui, essa verificação de fatos e tomar isso por base para se programar durante o ano, vai procurar um contador agora em abril para fazer essa declaração do imposto de renda aí, porque recebe um salário mínimo e meio por mês. Estão completamente errados nisso aqui. Mas seguindo, começa um show de desinformação e de mentira desse pessoal. Eles dizem que esse motivo para pessoas que recebem um salário mínimo e meio por mês, isso está errado, já falei, pagar imposto de renda, é porque essa tabela não é reajustada desde 2015, isso aí é verdade. O último reajuste foi feito lá em 2015, de lá para cá, só estamos tomando paulada da inflação por causa disso. E aí, especialistas consultados dizem que quem teria que ter mudado essa tabela para esse ano seria o Bolsonaro no ano passado. Então eles estão passando a culpa dessa história para o Bolsonaro também. E eles dizem aqui que há uma onda de desinformação colocando a culpa disso aqui no Lula. A culpa é do Lula sim, ele prometeu isso na campanha eleitoral. Ainda que ele não pudesse fazer, e ele pode fazer, ainda que ele não pudesse fazer, ele prometeu na campanha, então ele já está errado. A partir daí, se ele prometeu algo que ele não pode fazer, algo que ele não pode cumprir, ele cometeu um erro na campanha eleitoral dele, merece ter esse erro apontado aí por todos, né? Eles citam aqui o nome de deputados como a Bia Kicis e o Carlos Jordi, dizendo que eles estão divulgando notícias falsas, acusando o Lula falsamente. Tem aqui print dessas postagens deles aqui, que estão corretas, diga-se de passagem. E bem, eles estão dizendo aqui, mais ou menos em cima da minha cabeça, na legenda da imagem, que eles corrigiram essa parte da informação, fizeram uma correção aqui, dizendo que, na verdade, sim, o presidente tem prerrogativa de mudar a tabela do imposto de renda se for para baixo, se for para beneficiar o contribuinte. Essa coisa de esperar um ano aí para você mudar um imposto, mudar um tributo, existe para proteger o contribuinte de uma regra pior, né? Mas se é para melhorar a vida do contribuinte, não tem nada a ver, não tem problema nenhum. E a grande prova disso, a grande prova desse ponto aí, é o fato de que lá atrás, em 2015, quando a Dilma Rousseff fez a última atualização do imposto de renda que foi feita de lá para cá, ela não precisou esperar um ano para fazer, ela foi lá e fez, não tinha nada disso, de vou esperar um ano para começar a vigorar, só pro ano que vem que eu posso fazer. Ela não mexeu isso em 2014, em 2015 ela foi lá e fez a atualização da tabela do imposto de renda. Foi uma de várias medidas aí que ela tomou do ponto de vista econômico para tentar sanar a tragédia que ela havia cometido
tido no Brasil em seu primeiro mandato. E aí eles querem colocar bonitinho aqui, dizendo que foi o PT quem atualizou a tabela do imposto de renda e nenhum outro presidente mexeu na tabela de lá para cá, né? Conforme eu falei, isso aqui foi uma medida que a Dilma tomou justamente para amenizar um pouco os efeitos econômicos do desastre que foi o primeiro governo dela. O segundo governo também foi um desastre total, diga-se de passagem. Aqui mais uma vez eles citam que nem o Michel Temer e nem o Bolsonaro mexeram na tabela do imposto de renda, o que é um fato, a gente sabe que desde 2015 não há nenhuma alteração nesse sentido. Eles dizem aqui que o Bolsonaro prometeu em 2018 a revisão da tabela, também não fez, isso aqui é verdade, diga-se de passagem, e o Lula fez a promessa agora em 2022 e também não cumpriu a sua promessa, mais um que passou incólume pela atualização da tabela do imposto de renda. E aí eles trazem aqui um membro do CFC, né, que é o Conselho Federal de Contabilidade, um dos conselheiros, chamado Adriano Marrocos, para validar essa questão de que o Lula não pode fazer nada nesse ano, não pode mudar a tabela do imposto de renda, mas como eu falei aqui na legenda, eles já corrigiram essa informação, já mudaram isso aí, deixaram mais atualizado de tanta paulada que eles levaram nessa história aí. Então, em resumo, toda essa postagem aqui da agência Lupa é um show de desinformação, de enganos, de informações equivocadas, de maus conselhos para os trabalhadores, enfim, tudo o que há de mais desprezível no jornalismo brasileiro. Esse pessoal da agência Lupa, eles são um bando de esquerdistas, de socialistas, de progressistas que utilizam-se dessa agenda de verificação de fatos para validar o seu posicionamento ideológico. Essa postagem nada mais foi do que uma passação de pano para o Lula disfarçada de checagem de fatos, aliás, coisa que eles sempre fizeram, não mudaram nada, não me decepcionaram nesse sentido, fizeram exatamente aquilo que eu esperava que eles fizessem. Mas pode ter certeza que esse tipo de agência aqui vai ter muito espaço no governo do Lula. Esse pessoal vai ser cooptado pelo governo em algum momento para fazer a validação da verdade oficial, né? Eles vão ser os censores do governo do Lula, não tenha dúvidas disso, e é por isso que eles estão agindo dessa forma, por isso que eles fizeram tanto apoio para o Lula nas eleições, porque eles querem surfar na onda do governo petista e se transformar em órgãos oficiais de governo, porque aí você já sabe, a grana corre solta, os cofres públicos abrem as torneiras para irrigar os centros editoriais desse pessoal aí, né? Mas aí, o que você achou dessa verificação de fatos da agência Lupa? Eles ajudaram ou atrapalharam o trabalhador brasileiro nessa história? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.